Bíblia, leitura orante do povo de Deus. Leitura orante do povo de Deus. Programa Leitura Orante da Bíblia. A nossa alegria na participação de todos que nos acompanham neste momento. A partir de agora, somos chamados a caminhar com a Palavra de Deus. O programa Leitura Orante da Bíblia tem como proposta, primeiro, proclamar a Palavra de Deus, meditar esta palavra, rezar esta palavra, contemplar esta palavra que é a vida em missão. Portanto, é uma proposta de encontro com Deus. É uma experiência com Jesus Cristo. Seja uma experiência pessoal ou comunitária. Participemos neste momento. Esta manhã, Senhor, como as demais, Senhor, dou-te as flores, o céu, minha terra, os homens em guerra à procura da paz. Dou-te o mar, as florestas, meu povo, e começo de novo o caminho do amor. Esta manhã, Senhor, esta manhã, Senhor, esta manhã, Senhor, esta manhã, Senhor. Esta manhã, Senhor, como as demais, Senhor, meu caminho eu começo sorrindo, pois tudo é tão lindo onde existe o amor. As crianças, os jovens, dos velhos, vou ler o evangelho da vida e do amor. Esta manhã, Senhor, esta manhã, Senhor, esta manhã, Senhor, esta manhã, Senhor. Esta manhã, Senhor, como as demais, Senhor, meu caminho eu começo sereno, pois sou tão pequeno diante do amor. Alegria de ter a verdade, eu vivo a eternidade ao teu lado, Senhor. Esta manhã, Senhor, esta manhã, Senhor, esta manhã, Senhor, esta manhã, Senhor. Esta manhã, Senhor, 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 esta manhã, Senhor,
programa Leitura Orante da Bíblia traz agora a preparação para que possamos proclamar, meditar, rezar e contemplar a Palavra de Deus. Peçamos ao Divino Espírito Santo que nos dê sabedoria e discernimento. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste terceiro domingo da Páscoa, nós temos o Evangelho de Lucas, capítulo 24, 13 a 35. Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Podemos colocar como tema os discípulos de Emaús, ou então, reconheceram-no ao partir o pão. Abra sua Bíblia, Lucas 24, versículos 13 a 35. Aclamemos a santa palavra de Deus. Lucas 24, 13 a 35. É o primeiro degrau da leitura orante da Bíblia, é a leitura, a mensagem do texto. Vamos proclamar esta palavra. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo
e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Voltemos ao texto e vamos citar palavras, lugares, pessoas, gestos que mais chamaram a nossa atenção. Voltemos. Palavras, frases, pessoas, gestos é o primeiro degrau da leitura orante da Bíblia. Primeiro dia da semana, discípulos de Jesus. Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Discípulos, cegos, e não o reconheceram. Caminho. Eles pararam com o rosto triste. Cleofas. O que aconteceu nestes últimos dias
Jesus o Nazareno, poderoso em obras e palavras, povo, nossos sumos sacerdotes, chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Libertar Israel. Já faz 3 dias. Mulheres do nosso grupo, elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Tinham visto anjos. Jesus está vivo. Foram ao túmulo. A ele, porém, ninguém o viu. Jesus lhes disse: sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória. Moisés, profetas, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Insistiram com Jesus dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Os olhos dos discípulos se abriram, reconheceram Jesus. Desapareceu da frente deles. Não estava ardendo nosso coração? Escrituras. Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Encontraram os 11 reunidos com os outros. Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Este foi o primeiro degrau da leitura orante da Bíblia. Andavam pensando tão tristes, de Jerusalém a Emaús, os 2 seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se achegou devagar. De que vocês vão palestrando e ao Senhor não puderam enxergar? Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Não sabes então, forasteiro, aquilo que aconteceu. Foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel. Os chefes a morte tramaram do santo profeta de Deus. O justo foi crucificado, a esperança do povo morreu. Fica conosco, Senhor,
passaram, foi tudo uma doce ilusão. Um susto as mulheres pregaram, não encontraram seu corpo mais não. Disseram que ele está vivo, que disso souberam em visão. Estava o sepulcro vazio, mas do mestre ninguém sabe não. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Segundo degrau da leitura orante da Bíblia é a meditação, o caminho, o que o texto diz para nós hoje. O Evangelho de hoje apresenta uma cena. Jesus ressuscitado com os discípulos no caminho de Emaús. Eram 2 discípulos que caminhavam. Uma caminhada dura, triste, dolorosa, recordando o caminho feito até o Calvário, onde o Mestre foi crucificado e morto. O Evangelho de Lucas, quando apresenta os 2 discípulos na estrada de Emaús, retrata a realidade das comunidades vacilantes na fé. As comunidades descrentes, desanimadas, sem sentir a presença do ressuscitado entre elas. Lucas procura reanimar, mostrando que não estão abandonadas estas comunidades. Muito pelo contrário, estão caminhando junto com a presença do Senhor que venceu a morte. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Uma palavra que poderia definir o estado de ânimo de ambos é a decepção. Os discípulos de Emaús estão decepcionados. Até que alguém acerta o passo com eles e caminha junto, ouvindo suas dores e o seu desalento. O caminhante os ouve e os ajuda a refletir, recordando as Escrituras e o que haviam profetizado sobre o Messias. Os fatos vão tomando novo significado à luz da proclamação da palavra da Sagrada Escritura. Os olhos dos discípulos de Emaús passam a ver com clareza quando Jesus senta-se à mesa com eles e parte o pão. É quando ele parte o pão que há este reconhecimento. A palavra e a Eucaristia são 2 momentos privilegiados em que Jesus ressuscitado se manifesta e é percebido pelos que creem. A união da mesa e da palavra, dessas 2 mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia, ajuda cada um de nós a se firmar ainda mais, a compreender ainda mais que realmente o Cristo ressuscitou. É importante quando nós percebemos nesse texto esses 4 momentos que Jesus faz: tomar o pão, abençoar, partir e distribuir.
Vejam também todos os passos desse texto. É um texto que tem uma pedagogia belíssima para mostrar para nós que neste caminho também que nós fazemos, o ressuscitado caminha conosco. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, Terceiro degrau da leitura orante da Bíblia, a oração. O que o texto me leva a dizer a Deus hoje? O que o texto nos leva a dizer a Deus? É o momento em que cada um de nós faz a nossa oração. Rezemos.
Fica conosco, pois cai a tarde e o dia já se declina. Fica conosco, Senhor. Acompanha-nos, ainda que nem sempre tenhamos sabido reconhecer-te. Fica conosco, porque ao redor de nós as mais densas sombras vão se fazendo e tu és a luz. Em nossos corações se insinua a falta de esperança e tu os faz arder com a certeza da Páscoa. Estamos cansados do caminho, mas tu nos confortas na fração do pão para anunciar a nossos irmãos que na verdade tu tens ressuscitado e que nos tem dado a missão de ser testemunhas de tua ressurreição. Fica conosco, Senhor, quando ao redor de nossa fé católica surgem as névoas da dúvida, do cansaço ou da dificuldade. Tu, que és a própria verdade, como revelador do Pai, ilumina nossas mentes com tua palavra. Ajuda-nos a sentir a beleza de crer em ti. Venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Esse é o dia em que o amor venceu, brilhante luz iluminou as trevas, nós fomos salvos para sempre. Venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Suave aurora veio anunciando que nova era foi inaugurada, nós fomos salvos para sempre. Venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. No coração de todos nós renasce a esperança de um novo tempo, nós fomos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Quarto degrau da leitura orante da Bíblia, a contemplação, a vida em missão. Qual é o meu novo olhar a partir da palavra de hoje, deste evangelho que eu escutei? O meu novo olhar será a atenção para ouvir os passos do ressuscitado ao meu lado, para ouvir a santa palavra de Deus, para que esse encontro na Eucaristia seja pleno. Qual será o meu novo olhar diante da palavra de Deus, hoje proclamada? Quando meu coração sofre, quando está frio, busco o calor da palavra e sento-me à mesa com Jesus? Ou não? Percebo
na pessoa que caminha a meu lado, o ritmo do andar de Jesus ressuscitado? Que cada um de nós também possa vivenciar melhor este santo evangelho de hoje. Ressuscitei, Senhor, contigo estou, Senhor, teu grande amor, Senhor, de mim se recordou, tua mão se levantou, me libertou, meu coração penetras e lês meus pensamentos, sigo doce descanso, tu vês meus movimentos, de todas minhas palavras, tu tens conhecimento. Ressuscitei, Senhor, contigo estou, Senhor, teu grande amor, Senhor, de mim se recordou, tua mão se levantou, me libertou. Quisesse eu me esconder do teu imenso olhar, subir até o céu, na terra me entranhar, atrás do horizonte, lá iria te encontrar. Ressuscitei, Senhor, contigo estou, Senhor, teu grande amor, Senhor, de mim se recordou, tua mão se levantou, me libertou. Por trás e pela frente, teu ser me envolve e cerca, o teu saber me encanta, me excede e me supera, tua mão me acompanha, me guia e me acoberta. Ressuscitei, Senhor, contigo estou, Senhor, teu grande amor, Senhor, de mim se recordou, tua mão se levantou, me libertou. Se a luz do sol se fosse, que escuridão seria? Se as trevas me envolvessem, o que adiantaria? Pra ti, Senhor, a noite é clara como o dia. Ressuscitei, Senhor, contigo estou, Senhor, teu grande amor, Senhor, de mim se recordou, tua mão se levantou, me libertou. Chegando ao final do nosso programa, nós queremos agradecer a todos vocês, a todos os ouvintes que nos acompanham neste momento. Dizer que a apresentação é do Padre Ivan de Souza, da Paróquia e Santuário Nossa Senhora de Fátima. A produção musical do Marcos Dias. E ainda Janete Dias, Milena Fernandes, Aide Bonfim,
Gessivaldo Maciel e Domingos Sávio. Bênção final do livro dos Números, capítulo 6, versículos de 24 a 27. Livro dos Números, capítulo 6, versículos 24 a 27. Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém. Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. Abençoe-nos, Deus misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa missão, preparar mundo novo, para que haja mais vida, solidários na cruz e na ressurreição, a vitória final, nosso Deus nos convida. Cristo está vivo, ressuscitou. Vida nova brotou, Cristo está vivo, ressuscitou.
A todos, nosso muito obrigado e até o próximo encontro.